Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para gravar um vídeo e como abril também é sobre a saúde do trabalhador, a gente vai abordar um pouquinho sobre a síndrome de Burnout, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Denise, eu sou enfermeira, sou graduada pelo Colégio da Unital de Taubaté, sou especialista em ensino técnico, sou professora e coordenadora de uma escola de enfermagem e também sou especialista em gerontologia. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a síndrome de Burnout, né, que é uma síndrome que acomete bastante aí os profissionais da área da saúde, não só da enfermagem, mas como também médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre a síndrome de Burnout, tá? Então aqui tem um pouquinho das minhas especialidades, né, que eu já comentei com vocês. Então a gente vai falar principalmente da Burnout voltada para a área da saúde. Não é só profissionais da área da saúde que ela atinge, mas a gente vai falar da síndrome voltada para a gente, né? Para a gente para a área da saúde. Então, o que é a síndrome de Burnout? A síndrome de Burnout, ela é um estresse, né? Ela é um esgotamento que a gente tem da nossa saúde, da nossa vida pessoal, e isso interfere no nosso trabalho, né? Interfere no nosso trato com os nossos usuários, com os nossos outros colegas, então na organização do meu trabalho. Então a síndrome de Burnout, ela é um estresse, mas que atinge diretamente ao meu trabalho, principalmente ao trato que eu tenho com os usuários, que eu tenho com os meus pacientes. A minha organização no meu trabalho, a minha organização fica totalmente diferente. Ou se eu trabalho num local que é desorganizado, isso também reflete mais na minha síndrome de Burnout, né? Quando a gente tem a síndrome de Burnout. Ela não é necessariamente só relativo ao trabalho. Eu não tenho Burnout por conta do trabalho, muitas vezes. Muitas vezes pode ser, muitas vezes não, né? Mas ela tem relação, ela afeta diretamente o meu rendimento no trabalho. E a gente, né, vai aprender aqui coisas que a gente faz para poder modificar isso. Então, ela é um distúrbio emocional, né, que fala de uma exaustão que a gente está tendo, tanto uma exaustão emocional, uma exaustão psíquica, né, uma exaustão física. Então, é um momento onde a gente tem que saber o momento de parar, né? O momento da onde a gente tem que dar uma diminuída, porque isso pode falar da nossa responsabilidade, né? Que a gente tem no trabalho. Então, no trabalho a gente tem muita responsabilidade, a gente tem muita competitividade dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente, e isso faz com que ajude a desencadear mais ainda a síndrome de Burnout, né? O Burnout está associado justamente ao excesso de trabalho que a gente tem, acúmulo de função, a uma carga muito pesada de trabalho, né? Tanto, vamos pegar aí um profissional da área da enfermagem, um profissional para cuidar de 12 pacientes, de 15 pacientes, é uma coisa muito pesada. Médicos aí que estão vários plantões, né? Durante o mês. Então, tem médico que mal vai para casa. Isso é um excesso de trabalho. A gente sabe que é necessário, né? A gente ter uma carga dupla, tripla de jornada de trabalho, mas a gente também precisa trabalhar o nosso cuidado. Se a gente não estiver bem, como que eu vou cuidar do próximo, né? Então, é isso que a gente vai abordar. Então, as áreas mais comuns, né, que são levantadas lá de afastamento por síndrome de Burnout, são os médicos, os enfermeiros, os professores, os policiais e os jornalistas, né? Tem outras áreas aí, mas o que mais acomete são esses profissionais. Então, nós, da área da saúde, né, quando a gente fala de médicos, enfermeiros, a gente também pode incluir os psicólogos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os nutricionistas, todos os profissionais da área da saúde, onde a gente tem uma sobrecarga muito grande. Eu comento que trabalhar com o público, né, trabalhar com o ser humano, já não é uma coisa muito fácil. E a gente trabalhar com um público e um ser humano, né, doente,
Pra gente é 10 vezes mais difícil você mexer com uma pessoa doente do que você mexer com uma pessoa saudável. E daí atrás desse doente vem a família, né? Que às vezes é muito mais difícil a gente lidar com a família. Mas a gente também julga muito, mas quando é um dos nossos, né? A gente faz igualzinho. Se é meu pai, minha mãe, meu filho ou alguém que está passando por esse problema, a gente vai agir igualzinho à família que a gente está julgando, né? A gente vai ficar em cima, a gente vai querer saber o que está acontecendo, ainda mais para a gente entender um pouquinho mais do que os outros acompanhantes, né? Mas lidar com o paciente é difícil? Não é tão difícil. É difícil, mas não é tão difícil. O mais difícil é a gente lidar com essa família, a gente lidar com esse acompanhante. E isso gera uma sobrecarga de estresse para a gente, isso gera uma sobrecarga de trabalho para a gente. E a gente precisa se atentar quanto a isso, né? A síndrome também acontece quando a gente se cobra muito, né? Quando a gente não sobrecarrega de trabalho. Então está escrito aqui, ó, para objetivos de trabalho muito difíceis, em situação em que a pessoa possa achar por algum motivo não ter capacidade suficiente para cumprir as suas tarefas, né? Então, a gente mesmo se sobrecarrega, porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, né, querendo tomar conta de tudo, mas depois a gente mesmo viu que está muito difícil e que a gente não se sente capaz para continuar fazendo, né? Então, a síndrome de Burnout também tem um relativo a isso. A cobrança que a gente mesmo faz da gente, para a gente não se sentir capaz em alguns momentos. Então, a gente precisa se atentar a isso também. O que eu pego para eu fazer? O que eu sei que eu vou dar conta e que eu sei que eu sou capaz. Não que a gente não seja capaz de fazer, a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, né? Só que a gente tem que entender que a gente tem o nosso limite. Não adianta eu querer pegar 20 tarefas ao mesmo tempo, se eu sei que eu dou conta de 5 tarefas bem feitas. E daí, mas eu quero abraçar 20, tá? Eu preciso abraçar 20, 5 tarefas só tá pouco. E daí a gente se sobrecarrega. E daí a gente não faz nem assim que a gente fazia com excelência, a gente vai conseguir fazer, e muito menos as outras 15 que a gente acabou abraçando, né? Isso sobrecarrega demais a gente, porque todo ser humano se cobra. A gente se cobra de qualquer maneira, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, para a gente não desenvolver a síndrome de Burnout, tá? Quais são os sintomas, né? Os sintomas envolvem tanto sintomas psicológicos quanto sintomas físicos, né? Então, os dois vão. A gente começa a sentir muita dor, principalmente dor de barriga, né? A gente quando fica nervoso, né, que a gente se torna um paciente, a gente começa a ter muita dor associada na barriga, né? Então, a gente, né, que daí nesse momento a gente se torna o paciente. A gente começa a ter muita a epigastralgia, né? Uma dor ali de barriga. A gente começa a ter um cansaço excessivo, a ficar fadigado, né? A pequenos esforços, ou por nada a gente está fadigado. É um domingo que eu podia estar descansando, que eu podia estar passeando, que eu podia estar fazendo alguma coisa, mas aquela fadiga me consome, né? Porque eu não quero, eu já tá tudo estressado, então eu já não quero mais. A gente pode ter muita tontura, né? Ficar muito por conta do próprio estresse, por conta das próprias alterações hormonais, a gente pode ter muita tontura. E a falta de vontade de sair de casa. Muitas vezes a falta até mesmo de sair da cama. A gente não tem vontade nem de levantar da cama. E se levanta da cama, não tem vontade nenhuma de sair de casa, né? Para poder dar um passeio, para poder se distrair. Então, esses são os sintomas iniciais de uma síndrome de Burnout. Tá? O cansaço excessivo, né? A fadiga, as tonturas, muita epigastralgia, a falta de vontade de sair da cama. Se sai da cama, tem a falta de vontade de sair de casa, que é ficar quieto em casa e não sair de casa por nada, né? E também a gente aborda os outros principais sintomas, né? Entre eles lá, então, como eu falei, a gente tem o cansaço excessivo, tanto físico quanto mental, né? A gente tem uma dor de cabeça frequente, a cefaleia lá, que não passa de jeito nenhum. Às vezes mesmo com medicação ela não passa.
alterações no apetite. Daí vai depender, né, de como cada organismo ele responde, né? Tem gente que tem a diminuição do apetite, tem gente que tem o aumento do apetite, né? Então tem gente que fica lá com uma inapetência, que não quer comer, tem gente que já come em excesso por conta da crise de ansiedade. Aí cada organismo vai responder de alguma maneira. A insônia, né? A falta lá de conseguir dormir. Muitos pacientes têm problema de insônia, não conseguem dormir. Uma dificuldade de concentração, a gente não consegue concentrar no que a gente precisa fazer. Não consigo me concentrar no meu próprio serviço, né? Que eu praticava com excelência, hoje eu não consigo mais me concentrar nele. Sentimentos de fracasso, sentimentos de insegurança, né? Tudo pra gente vai dar errado. Pensa que vai dar errado. Não vou fazer porque não vai dar certo, porque eu não consigo, porque tudo, né, a gente já pensa de maneira negativa. Uma negatividade constante, né, que eu acabei de falar. Não posso, não consigo, né, e geralmente é eu não posso, eu não consigo. Nunca é eu não quero. Eu sempre vou querer, mas eu sempre vou me julgar incapaz de fazer aquilo. Porque eu não consigo. Geralmente é porque eu não consigo. Então fica com essa negatividade constante. Sentimento de derrota, né? Uma desesperança. Então a gente vai estar tudo para baixo, tudo que é de ruim. Sentimento de incompetência, realmente eu sou um incompetente. Eu não consigo fazer nada, eu não sirvo para nada, né? Junta tudo ali. Alterações repentinas de humor, né? Então, principalmente o mau humor, né? Que faz muita parte da síndrome de Burnout. A pessoa fica mal-humorada, a pessoa fica para baixo, a pessoa fica triste, então tem essa alteração. A pessoa ela tende a se isolar, ela quer ficar sozinha, ela não quer a companhia de ninguém, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer ter ninguém por perto, então ela se isola da sociedade, ela se isola no serviço, ela se isola da família, ela se isola de todas as maneiras possíveis. A fadiga, né? Como eu já comentei lá, qualquer coisa tá fadigado, né? Não quer sair de casa porque tá cansado, porque tá com dor, porque, né? Então sempre vai ter uma desculpa para não fazer alguma coisa. A pressão alta, a pressão tende a alterar, né? Então o paciente tem picos hipertensivos por conta do próprio estresse, né? Que todos nós sabemos que o estresse ele altera os níveis pressóricos, ainda mais para pressão, né? Para hipertensão. Então o paciente vai ter uma crise hipertensiva. Dores musculares, que o próprio estresse já causa dores musculares, né? Dói todo o corpo lá. Se a gente fica nervoso, se a gente fica ansioso, e daí junta mais um pouquinho com a síndrome, então sente dor muscular, muita dor nas pernas, dores nas costas, né? Sem ter exatamente um motivo físico para isso. Problemas gastrointestinais, a gente sabe que o estresse também, ele ataca direto, né? O gastrointestinal. Quando a gente fica ansioso, quando a gente fica nervoso, a gente tem o distúrbio gastrointestinal. Então o Burnout, ele também ajuda para isso. E alterações nos batimentos cardíacos, até porque tem, né, a alteração dos níveis pressóricos, que automaticamente a gente tendo alterações dos níveis pressóricos, a gente tem a alteração dos batimentos cardíacos, né? Normalmente, esses sintomas começam de forma mais leve, como eu citei lá antes, né? A forma mais comum dele aparecer é a fadiga, né? É a tontura e a falta de vontade de sair de casa. Então, nesse momento, o profissional ele já precisa procurar uma ajuda. Ele não pode deixar isso agravar, né? Toda doença, a gente sabe disso, nós todos somos profissionais da área da saúde, a gente sabe disso, que toda doença, quando ela é diagnosticada desde o começo, o tratamento dela é de uma maneira mais fácil de acontecer. E a síndrome de Burnout, que é um problema emocional, né, também como outros problemas emocionais, se diagnosticado desde o começo, a gente consegue ter um tratamento e uma recuperação melhor, né, do que a gente deixar isso ir por vários tempos para daí a gente procurar ajuda, né. Gente, procurar ajuda, a gente pedir ajuda, não é falta de dignidade para ninguém,
não é covardia de ninguém, né? A gente escuta muitas pessoas falando assim, vou procurar ajuda para quê? Eu não sou louco, né? Mas, gente, a gente passar numa terapia, ter um apoio psicológico, isso não quer dizer que eu seja louca, né? Eu preciso de uma ajuda, sim. A gente ter um apoio psicológico, a gente ter uma ajuda psicológica, a gente fazer uma psicoterapia, né? Isso ajuda a gente demais. A gente hoje está num mundo muito agitado, que a gente não sabe como lidar com os problemas que vêm surgindo no dia a dia. Hoje nós queremos abraçar várias coisas. É serviço, é casa, é escola, é faculdade, é pós-graduação, né? Eu trabalho em 2 serviços, em 3 serviços, então a gente precisa de uma ajuda para a gente saber lidar com isso. E a gente sabe, né? Todo ser humano sabe o momento certo de pedir ajuda, mas muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer para pedir uma ajuda, né? Porque tem esse paradigma, não adianta, se eu peço uma ajuda psicológica é porque eu sou louco, né? E a gente não é louco para pedir, né? Não é louco por pedir ajuda. A gente precisa sim pedir ajuda, tá? Como a burnout afeta a gente, né? Os profissionais da área da saúde. Então também, né? O burnout ele tem vários gatilhos para ser, né? Desencadeado, vamos falar assim. Mas a gente precisa de períodos também de lazer e de descanso, para a gente ter um equilíbrio aí da nossa saúde emocional, que é coisa que a gente não vem fazendo há muito tempo, né? Nós, da área da saúde, a gente abre mão dos nossos lazeres, dos nossos descansos, dos nossos relacionamentos familiares, sociais, amorosos, muitas vezes por conta do nosso serviço, tá? Então, além da gente ter gatilhos que muitas vezes estão dentro do nosso serviço, né? Uma carga excessiva de trabalho, uma carga excessiva de demanda de trabalho, a gente também abre mão de várias coisas para isso estar acontecendo, que é o que podia ajudar a gente, né? Um simples passeio, uma tarde com a família, uma tarde jogando conversa fora com os amigos, uma tarde namorando. A gente muitas vezes abre mão disso para poder trabalhar. Apareceu um plantão, preciso de dinheiro, tá? Mas a gente também precisa de saúde emocional, né? Porque eu costumo falar para os meus amigos da área, costumo falar para os meus alunos, não adianta nada a gente trabalhar tanto por conta de dinheiro e depois a gente gastar todo esse dinheiro com a saúde, com o remédio, né? Então a gente tem que saber balancear isso daí, a nossa necessidade também, né? O ser humano ele tem a necessidade de lazer, ele tem a necessidade de descanso, ele tem a necessidade de convívio social, e isso tá lá, né? Que a Wanda já falava sobre as necessidades básicas humanas. Então a gente precisa disso também para a gente chegar lá no topo da nossa pirâmide, que é a autorrealização. Isso faz parte, né, das nossas necessidades. Então a gente tem que procurar isso, tá? A síndrome de Burnout, então, como a gente já falou, né, é uma reação emocional crônica gerado a partir de contato direto com algumas coisas que nos causam estresse excessivo, né? Então, primeiro, eu preciso ter o gatilho disso, eu preciso achar o meu gatilho. O que está me estressando? É uma carga excessiva de trabalho? É uma demanda excessiva de trabalho? Porque eu preciso achar esse gatilho meu para eu poder tirar um pouco o pé. Porque quem aciona o gatilho da síndrome de Burnout somos nós mesmos, tá? Então eu preciso achar esse gatilho para eu poder tirar um pouco o pé, tá? Como eu falei lá, dupla, tripla jornada de trabalho, o que é comum para nós da área da saúde, tá? Só que até quando que isso compensa? Até quando que isso vale a pena para a nossa saúde, né? Os fatores associados é o que eu já venho falando aqui há muito tempo. Qual que é a minha carga de trabalho? Eu tenho 3 plantões, eu trabalho em 3 lugares, eu trabalho 36 para descansar 12, né? Tá ao contrário, de vez eu trabalhar 12 para descansar 36, não. Eu trabalho 36 para descansar 12. Então, é uma carga excessiva de trabalho, o nosso corpo não aguenta, o nosso físico não aguenta,
o nosso emocional não aguenta, né? Ou então não, alguém falou assim, você consegue assumir isso aqui para mim? Consigo. Você consegue assumir isso aqui para mim? Consigo. Você consegue assumir isso aqui? Consigo. E daí você vai acumulando um monte de função, um monte de coisa que infelizmente a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que escutar o nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina perfeita em funcionamento e ele dá vários sinais para a gente de que alguma coisa está errada e a gente acaba deixando isso passar, né? Às vezes a gente sente uma dor e fala assim, essa dor não é nada, daqui a pouco vai passar, né? Ainda mais nós que somos da área da saúde, a gente tem essa mania de não se cuidar, né? Então, senti uma dor, não é nada, daqui a pouco passa. Dali uns 2, 3 dias, sente a mesma dor, fala, também não é nada, daqui a pouco vai passar. Eu já tive isso há 2 dias atrás, agora vai passar. E quando a gente vai ver, já é uma coisa muito mais séria, né? Nós da área da saúde, a gente tem essa mania, esse problema. Então, o que está fazendo, né? Quais são os meus fatores que estão associados a eu ter a síndrome de Burnout? Eu preciso identificar isso. Como que eu identifico isso? Com a ajuda de um profissional, né? Eu indo atrás de um psicólogo, eu indo atrás de um psiquiatra, fazendo uma terapia, conversando, tá? Então, isso faz toda a importância na minha vida, tá? Quando o paciente, né, ele tem crise de burnout, ele vai se sentir totalmente exausto, né? Exausto tanto fisicamente como psicologicamente, tá? Então ele vai estar esgotado, ele vai estar fadigado, ele não quer, né? Não quer saber de nada, porque está tudo esgotado. O corpo não aguenta mais nada, a mente não aguenta mais nada, então o paciente ele está sim na síndrome de Burnout, tá? Quando ele chega no limite dele, a gente reconhece quando é o nosso limite. A gente precisa sim saber reconhecer quando é o nosso limite, né? Então a gente fala aqui da despersonalização, né? O que é isso? Então é quando a gente tem a negativa de que a gente tem a crise de Burnout, né? Quando o pessoal à nossa volta também tem a negativa. E daí vão falar lá, é uma pessoa insensível, é uma pessoa desligada, é uma pessoa que não quer nada com nada, né? É isso que eles vão... Aí a gente também acaba acreditando nisso daí, né? Que, não é nada, é só a preguiça, não é nada, é só que hoje não quer nada com nada. Então, a gente tem tanto a gente também parar de se julgar, como a gente parar de julgar nossos colegas que estão apresentando uma síndrome de Burnout, tá? Não é nada, não, é alguma coisa assim, né? Hoje ela tá com preguiça. Não. O que está acontecendo? Tá? É só frescura. Não, né? Vamos tentar ver o que está acontecendo com o nosso colega de trabalho para a gente conseguir identificar a síndrome de Burnout nesse nosso paciente, nesse nosso colega, né? Que vai se tornar um paciente para a gente. Então, a gente da área da saúde, a gente tem a mania, né, de já julgar os nossos parceiros, os nossos companheiros de serviço. Por quê? A gente já está acostumado com isso, infelizmente, né? A desumanização, a falta de reconhecimento da nossa profissão, infelizmente, é muito grande. E a gente traz isso com a gente, tá? Então, a gente nunca pode estar cansado, a gente nunca pode estar esgotado, a gente sempre tem que estar disposto, a gente tem que sempre estar, né, bem para poder atender os outros. Só que eu tenho que reconhecer sim, que eu não estou bem, que eu não estou disposto e que tem alguma coisa acontecendo comigo. Não é porque eu trabalho na área da saúde que eu sou um super-herói ou que eu sou uma super-heroína, né? Eu tenho que sim reconhecer os meus limites, tá? A incompetência, né, profissional ou a baixa realização. O que é isso? É quando eu mesmo me avalio, mas sempre de forma negativa. É o que a gente está conversando aqui o tempo todo. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não vou fazer, não consigo fazer, não sou capaz de fazer isso. É sim, a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. A gente pode sim fazer o que a gente quiser. Basta a gente querer. E basta também eu remanejar o meu tempo, né? Eu otimizar o meu tempo
e entender que eu não consigo abraçar o mundo. Eu preciso entender que eu não consigo abraçar o mundo. Se eu faço 2 tarefas bem feitas, por que eu quero fazer 55 tarefas? Né? Então eu tenho que aprender isso. Então vamos fazer as 2 tarefas bem feitas. É melhor eu fazer 2 tarefas bem feitas do que eu fazer 10 mal feitas, né? Então a qualidade preza em cima da quantidade. E quando a gente abraça muita coisa, a gente está pensando em quantidade e a gente está esquecendo da qualidade. Então a gente precisa, né, entender isso e parar de se auto-julgar como incompetente, como um inválido. Eu sou incompetente, eu não sirvo para nada. Não, a gente serve sim. A gente só precisa achar o nosso limite dentro disso, tá? E daí a gente, né, tudo aquilo que a gente já está falando, né, a sobrecarga do nosso trabalho, a falta de trabalho de equipe mesmo, que a gente sabe que na nossa área, infelizmente, isso acontece muito, né? A falta do trabalho em equipe, o estresse que a gente tem no trabalho, né? A ausência de sono suficiente. Então, o certo seria eu trabalhar 12 e descansar 36. Hoje a gente trabalha 36 e descansa 12. O ser humano, quando ele se priva do sono, várias alterações hormonais acontecem nele. Então, não é só um estresse psicológico que esse paciente tem, ele também tem todo o estresse físico por trás da falta de privação de sono, né? Então, a gente tem que se atentar quanto a isso. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da síndrome de Burnout, ele é feito através de profissionais. Os mais indicados para fazer isso são os psiquiatras e os psicólogos, né? Então, eles conseguem identificar a nossa síndrome e eles conseguem tratar a nossa síndrome através do quê? Através de uma anamnese, né? Através do quadro clínico e através de uma conversa, que é a anamnese, que vai acontecer, né, com o psicólogo e com o psiquiatra. E daí, muitas vezes, então, né, a gente encaminha esse paciente para um SUS, né, para um RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, para o CAPS, né, Centro de Apoio Psicossocial. Então a gente encaminha, né, a gente é encaminhado para lá para a gente conseguir fazer o tratamento, tanto acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com TO, né, vamos ocupar a nossa mente de outra maneira, vamos fazer a nossa diferença, vamos nós cuidar da nossa saúde. O tratamento, ele é a base de terapia, né, de psicoterapia, e muitas vezes ele pode incluir medicamento. Ele pode incluir aí o antidepressivo, um ansiolítico, né? Aí vai ficar a critério do psiquiatra que está acompanhando o paciente. Se vai ser somente a terapia, né? Ou se vai fazer a associação terapia-medicação. E nós, também da área da saúde, temos que parar com essa mania de quem toma um ansiolítico ou quem toma um antidepressivo, é louco, não, gente, a gente precisa, né? O nosso organismo precisa, a gente precisa para a gente poder dar uma parada, para a gente poder dar uma diminuída, adaptar os remédios ao nosso cotidiano, fazer mudanças na nossa vida, né? Faz parte do tratamento também. Ter mais convívio social, ter mais contato com a minha família, com os meus amigos, sair mais, se alimentar melhor, né? Então, eu preciso também fazer as mudanças de hábito na minha vida. Não adianta só eu tomar remédio se eu não mudar os hábitos da minha vida, né? Fazer atividade física regularmente, isso também ajuda a gente, né? Um relaxamento, fazer lá um momento, vou ler um livro, não gosto de ler livro, mas eu vou assistir um filme, vou fazer um tricô, um crochê, um bordado, uma pintura, não sei o que gosta, para relaxar a mente, para a gente conseguir pensar em outra coisa, né? Quando a pessoa está com burnout e a gente consegue diagnosticar o burnout, a gente procura, né, ir atrás da instituição, para que essa instituição dê umas férias para o paciente,
Para quê? Para que ele se adapte principalmente a medicamentos, né? Para que ele se adapte a medicamentos, a gente chama a família, né? Isso daí quem vai fazer a parte da psicoterapia, para ajudar esse paciente, chamar a família, chamar amigos, para ajudar esse paciente. Muitas vezes, né? Quase todas as vezes a gente fala que não, mas sim, a gente precisa de uma rede de apoio perto da gente, para várias doenças, né? Para qualquer doença. E para o burnout, eu também preciso de uma rede de apoio próximo de mim, tá? O paciente, ele pode ter sinais de piora? Ele pode ter sinais de piora quando o paciente não adere nenhum tratamento, né? Nem a psicoterapia, nem a medicação. E a síndrome de burnout, ela pode desenvolver um quadro depressivo e muitas vezes levar até mesmo esse paciente a uma internação, tá? Eu já vi pacientes com burnout sendo internados compulsivamente, contra, né, a vontade deles. Mas a internação faz parte, né, da síndrome de burnout, principalmente quando o paciente ele não se trata e ele tem uma piora do quadro dele, né? Como que a gente faz para prevenir, então? Gente, tudo que eu já vim falando até aqui é o que a gente faz para prevenir. Estar perto de pessoas positivas, evitar pessoas negativas, evitar pessoas que para eles nada tá bom, né? Evitar excesso de trabalho, evitar uma carga muito grande de trabalho, reconhecer que aquilo está excessivo para mim, né? Ter momentos de lazer com a minha família, com os meus amigos, comigo mesmo, né? Ah, mas eu não quero sair com meu amigo, então sai sozinho, né? Vai passear sozinho, vai no cinema assistir um filme, vai assistir uma peça de teatro, vai ter um momento de lazer de você, vai você ficar com você, para você cuidar de você, para você gostar de você. A gente também sair com um monte de amigos aí, para todo mundo sentar, ficar dando risada, bebendo, é fácil, né? A gente tem que gostar da nossa companhia. Se eu não gosto da minha companhia, eu mesmo não gosto de estar comigo, como que as outras pessoas vão gostar de estar comigo, né? Então, se curta, você faça alguma coisa para você, vai no cabeleireiro, vai no barbeiro, vai passar uma tarde fazendo a unha, não sei, tire algum momento de você com você mesmo, né? Isso também é um jeito da gente prevenir, tudo bem? E várias coisas que a gente já veio falando aqui. Procure alguém para conversar, alguém da sua confiança, né? Ah, não quero conversar com um psicólogo? Arrume um amigo, arrume alguém para conversar. Quando a gente põe o que a gente está sentindo para fora, né? Isso já ajuda um pouco do que a gente ficar lá dentro remoendo aquele sentimento que não tá legal, né? Então põe para fora o que a gente está sentindo. Arrume uma pessoa que não vai te julgar. Arrume uma pessoa que vai te escutar. Isso faz bastante diferença pra gente, né? Alguma atividade física, natação, academia, caminhada, pedalada, qualquer atividade física aí, tá? Que vocês gostam, né? De fazer. Evitar consumo de bebida alcoólica, evitar consumo de drogas, evitar consumo de cigarro, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa aí pra gente se prevenir, tá? A outra conduta muito adequada para a gente prevenir, também faz parte do tratamento de burnout, é uma rotina de sono, né? Que a gente precisa ter uma rotina de sono de pelo menos 8 horas por dia. Então, eu preciso fechar essa rotina de sono para eu ter um descanso, tanto mental quanto um descanso físico, né? Então, a gente precisa fechar essa rotina de sono. E aquilo que eu falei, sempre ter alguém perto. Família, né? E a gente manter um equilíbrio. O trabalho na nossa vida é importante, o trabalho na nossa vida é importante. Eu preciso do trabalho para me sustentar. Sem o meu trabalho, eu não me sustento, eu não pago as minhas contas, né? Eu não vou ter o básico do básico sem o meu trabalho. Mas eu preciso entender que a minha família, os meus amigos, essas pessoas vêm em primeiro lugar do que o meu trabalho, né? Então eu preciso achar um equilíbrio para eu entre trabalho e amizade,
né? O meu trabalho e a minha família. O que é mais importante? Eu passar mais tempo de qualidade com a minha família ou eu passar mais tempo no meu serviço? Então, isso eu preciso achar um equilíbrio e eu preciso ponderar isso daí, tudo bem? A gente tem o Disque Saúde, que é a 136, né? Que é a Ouvidoria Geral do SUS. Quando eu estiver sentindo alguma coisa, eu não tenho com quem conversar, eu posso ligar no 136, que eles vão me ajudar, tá? Então, ele funciona lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 8, né? Das 8 da manhã às 8 da noite, e ao sábado, das 8 da manhã às 18 horas. Então, não tem quem conversar, não tem quem me abrir, liga lá no SUS, que o SUS vai ajudar a gente nessa parte. Tudo bem, gente? Espero que tenha dado para tirar algumas dúvidas de vocês. Espero que tenha dado para ficar bem esclarecido aí. E até uma próxima, pessoal.